causa alérgica. O Hospital Estadual da Mulher, o EMU, alerta sobre os cuidados que as pessoas devem ter nesta estação. É sobre esse assunto que nós conversamos a partir de agora aqui no Tom Maior com a alergista e imunologista do Hospital Estadual da Mulher, a doutora Lorena Diniz. Doutora Lorena, boa tarde e bem-vinda novamente aqui no Tom Maior. Boa tarde a todos, eu que agradeço a oportunidade. Doutora Lorena, como que funciona, né? Essas baixas temperaturas, né, combinado ali com a baixa umidade também do ar, podem afetar de que maneira o nosso sistema respiratório? Bom, infelizmente a gente tem uma associação aí de fatores, né? O clima seco, o frio, né? Isso contribui aí para que a gente fique em ambientes mais fechados, com janelas fechadas. E nesse momento que não há chuvas, há menos dispersão desses patógenos, desses antígenos, desses alérgenos que ficam no ar, né? E no ar a gente tem o contato pelas nossas mucosas, né, respiratórias, nariz, boca, olho e a própria pele, que sente muito, que são aí a nossa primeira barreira de defesa, que está exposta a essas adversidades, essa concentração maior de poluentes, antígenos, alérgicos, agentes infecciosos e ao próprio tempo seco que faz esse ressecamento dessas mucosas e propicia aí a maior adesão aí desses patógenos em entrada no nosso organismo. E, doutora Lorena, quais que são, assim, as doenças mais comuns nessa época do ano? As doenças respiratórias são as campeãs, né? Por afetar diretamente a via respiratória, os pacientes alérgicos, os poluentes, os pacientes que não são alérgicos à concentração maior de vírus circulando nesse momento, né? Vírus influenza, que é o vírus da gripe, essencial respiratório, que afeta muitas crianças menores aí, principalmente de 2 anos. Os alérgenos fazem com que a gente tenha as gripes, resfriados, as rinites, as sinusites, e isso pode complicar aí, trazendo alguns quadros mais graves com a pneumonia, né? A gente fala que o nariz divide do pulmão só por uma questão didática, né? Para a gente estudar partes do corpo separado. Mas o nariz é a porta de entrada para o pulmão. Então, tudo que vai para o pulmão entrou primeiro pelo nariz. Então, a gente acometido aí com o nariz inflamado por alguma causa é uma porta de entrada ali para uma infecção ficar mais grave e virar, por exemplo, uma pneumonia ou uma infecção generalizada. Doutora Lorena, a senhora falou aí algumas doenças, né? Tem a gripe, o resfriado, asites, rinite, sinusite, e os sintomas, né, são bem parecidos. Como que a pessoa pode diferenciar, né? E como que é feito também o diagnóstico dessas doenças, já que são tão parecidas? São bem parecidas mesmo. Clinicamente, às vezes, ficam até confuso, até para o mais especialista, mais expert no assunto, às vezes se torna difícil. A gente tem que ver, assim, uma diferença, às vezes, que é importante nesse caso, é que as gripes e os resfriados geralmente vêm acompanhados de febre, aquela queda do estado geral, perda do apetite. Já as crises de rinite, né, normais do alérgico, após alguma exposição, né? Foi dar uma faxina no guarda-roupa ou ficou no ambiente fechado, pegou livros ou papéis que estavam ali guardados, e aí a pessoa ali entope o nariz, dá uns espirros depois daquele contato, né, com aqueles alérgenos. Já a gripe não, ela estava bem, não teve nada de mudança na rotina, né? Começa a ter uma congestão nasal, já começa aqueles calafrios, mal-estar. Então já é um sinal diferente de uma rinite, que as doenças alérgicas, elas não vêm acompanhadas de febre, né? Elas vêm acompanhadas de outros sintomas, né? Congestão, né? Entupimento do nariz, escorrimento do nariz, crises de espirros, e diferente da gripe, que dá dor no corpo, mal-estar geral, febre, além de acompanhamento, às vezes, de tosse pelo gotejamento, né, da secreção no nariz e dor no corpo.
Outro ponto que a gente aqui pesquisa, né, quando fala de doenças respiratórias, é a asma, né? Qual é a relação que existe entre a asma e essas infecções respiratórias que, de repetição, né, que acontecem mais vezes, vai e voltam? A pessoa ter alergia aumenta a probabilidade dela desenvolver asma? Sim, alguns estudos demonstrando isso, né? Alguns estudos que chamam área de via aérea unida, dizendo que essa comunicação aí do nariz com o trato respiratório inferior, traqueia, brônquios, bronquíolos, né, que fazem parte aí do pulmão, fazem com que o paciente que tem a rinite tenha uma maior probabilidade de desenvolver asma se ele tiver aquela rinite não tratada ou com descontrole aí dos sintomas, que a inflamação, ela como se descesse, né, assim, para falar, para as pessoas entenderem melhor. Então, o paciente com rinite, ele tem uma maior chance, sim, por essa via aérea ser unida, né? A gente não consegue separar, a gente separa por questões assim anatômicas para estudos compartimentais, mas o corpo humano ele não tem uma parte como desligar da outra, todas as partes são importantes. Então, essa inflamação ela faz com que esse paciente tenha uma hiperresponsividade, ele responde exageradamente a alguns estímulos, ao frio, ao tempo seco, à inalação de poluentes, à inalação de ácaro, pelo de animais e os próprios vírus que levam a essa reação. A bronquite é uma reação exagerada ali do organismo para tentar tirar, expelir aquele patógeno, antígeno, alérgeno ali que entrou no trato respiratório para que ele não fique ali e não vire uma pneumonia. Mas, infelizmente, essas crises elas podem ser graves e o paciente ele tem que ser tratado precocemente. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a alergista e imunologista, a doutora Lorena Diniz. Doutora Lorena, nessa época do ano, então, as pessoas que têm ali alguma IT, né, rinite, sinusite, sofrem muito. Essas doenças respiratórias, essas alergias respiratórias, elas surgem de uma hora para outra ou também pode estar relacionada a algo hereditário? As alergias, elas têm um componente hereditário, né? Nós vamos ter alergia mediante ali uma chance hereditária que vem ou do pai ou da mãe, de uma herança genética que a gente recebe, mas nem todas as pessoas que têm essa herança genética vão desenvolver sinais ou sintomas durante a vida. Isso vai depender da exposição que essa pessoa teve. Então, a gente fala que a prevenção aí para essas doenças alérgicas, o aleitamento materno, o parto normal, evitar o tabagismo, né, o fumo do pai, da mãe, dos avós, de quem convive com essa criança é bastante importante. A questão da exposição de poluentes também é bastante importante no desenvolvimento aí das alergias respiratórias. A gente sabe que as crianças, né, filhos de pais alérgicos, elas devem ter o quarto quando está gestante, né? Falar assim, olha, se tem pai e mãe alérgico, não vai fazer um quarto do neném com cortina, protetor de berço, tapete, bichinho de pelúcia, que depois eu tenho que tirar tudo. Porque é uma exposição ali, né, a objetos que acumulam poeira no ambiente que vão propiciar aquela pessoa que já tem uma chance genética de desenvolver alguma doença de fato manifestar precocemente esses sinais e sintomas e evoluir aí com doenças crônicas. 2 pontos, doutora Lorena. Quanto tempo, né, dura uma alergia respiratória e a medicação, os remédios são a única forma de tratar ou as vitaminas também, elas podem ali proteger de alguma maneira contra essas alergias? 50% do tratamento das alergias a gente fala com higiene ambiental. O que é essa higiene ambiental? Afastar do ambiente os fatores que desencadeiam ali a crise. Então, como eu falei, no quarto, por exemplo, né? Evitar cortinas, evitar tapetes, bichos de pelúcias, trocar roupa de cama com uma frequência de pelo menos 2 vezes na semana, evitar mofo, né, na umidade, camas encostadas na parede, que permite mais a umidade, aquele cantinho ali ninguém limpa, ninguém afasta a cama para limpar.
As camas que têm estrados, de limpar pelo menos uma vez a 2 vezes por mês os estrados que ficam acumulando poeira ali, trocar o travesseiro, né, a cada ano, o ideal, colocar capa antiácaros no colchão e travesseiro. Então, isso faz 50% de parte do tratamento. As outras 50%, a gente, claro, tem o tratamento medicamentoso, farmacológico. Além disso, em alguns casos, alergias persistentes, moderadas a graves, a gente tem a imunoterapia, que é como se fosse uma vacina ali para induzir a tolerância desse paciente à presença desses alérgenos, ela não entrar em crise. Eu falo muito assim, às vezes a gente faz tudo certinho dentro de casa, mas a gente não vive só dentro de casa. A gente frequenta escola, trabalho, casa de vó, casa de tia, casa de amigos, que às vezes não vão ter o mesmo cuidado de higiene ambiental que esse alérgico precisa. Então, alguns casos a gente orienta a dessensibilização também como forma de controle e prevenção de novas crises. Doutora Lorena, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria aproveitar a presença da senhora, que é imunologista, a gente já conversou aqui algumas vezes no Tom Maior a respeito de Covid-19, para fazer também uma pergunta a respeito da vacinação da Covid, né? A gente tem acompanhado o aumento de casos e também o aumento da taxa de internação em alguns estados aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, de pessoas, né, que mesmo tomando as 3 doses da vacina contra a Covid, se contaminaram com o vírus, né, mas desenvolveram sintomas graves e estão até, inclusive, internadas em unidade de terapia intensiva. A eficácia da vacinação, da vacina contra a Covid-19, né, com o surgimento das novas variantes, é uma preocupação, perder a eficácia contra essas novas variantes? É uma preocupação, de fato, né, essa questão, enquanto a gente não tiver toda a população vacinada com altas coberturas e pelos últimos trabalhos, principalmente com 3 doses de vacina, aquele conceito inicial, que o esquema inicial seria com 2 doses, já mudou. Então, a gente sabe que hoje a gente considera um esquema primário, no mínimo 3 doses. Então, assim, essa ideia de que a gente, quantos reforços a gente vai fazer? A Covid veio como uma doença, né, avassaladora, nova, que teve como a ciência correr atrás, né, de um vírus muito virulento. E então a gente foi aprendendo com o tempo e mostrando que com 3 doses de vacina a gente estaria numa situação diferente. Infelizmente, a terceira dose, a cobertura para a terceira dose está muito baixa, propiciando aí essa grande circulação do vírus, atingindo às vezes pessoas que não são respondedoras às vacinas ou que por um problema imunológico ou de idade formam menos anticorpos circulantes neutralizantes capazes de protegê-las de fato do adoecimento grave, hospitalização e óbito. A gente teve aqui uma interrupção no nosso sinal via internet com a doutora Lorena Diniz. Doutora Lorena, a gente teve aqui uma interrupção, mas pode continuar. Foi bem brevezinho, não deu para perder tanto assim a linha de raciocínio, não. Pode concluir, por favor. Joia. Então, a importância da terceira dose como esquema primário ainda, protegendo as pessoas, porque a gente sabe que algumas pessoas não são respondedoras ou estão numa situação imunológica por idade ou por alguma comorbidade que elas não vão responder com altos níveis de proteção de anticorpos, propiciando aí, de fato, o adoecimento mais grave ou até a óbito. Então, é importante que a gente tenha uma cobertura alta vacinal para minimizar essa circulação desse vírus, que com outros fatores, né, relaxamento aí de medidas não farmacológicas, né, como uso de máscara, lavagem de mãos, aglomerações, também aconteceram no momento onde a gente está com essas baixas coberturas da terceira dose, estão propiciando, de fato, esse risco aí dessas vacinas não protegerem o suficiente para a gente conseguir não deixar tantos óbitos e hospitalizações ocorrerem. Doutora Lorena, muito obrigada pela disponibilidade, né, pelos esclarecimentos com a gente aqui no Tom Maior. Bom trabalho aí para a senhora e até uma próxima oportunidade.